Sebastião Almeida Oliveira, historiador, folclorista, poeta, crítico, jornalista, tanabiense por adoção. Nasceu em Monte Azul Paulista aos 8 de março de 1904. Autodidata, transferiu sua residência para Tanabi em 1927. Publicou em 1940 Expressões do Populário Brasileiro e, posteriormente, Garcia Redondo, Biografia, Folclore e outros temas. Poranduba Folclórica, Notas de Leitura, além de 600 trabalhos esparsos publicados no Brasil e no exterior. Publicou Subsídios para a História de Tanabi, este em 1977. Ajudou a fundar e a dirigir várias instituições locais, culturais, esportivas e beneficentes. Colaborador de diversos jornais e revistas nacionais e estrangeiras. Foi eleito para o Instituto Histórico de São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia, e bem assim para a Sociedade da Geografia do Rio de Janeiro e de Buenos Aires, inclusive a National Geographic de Washington, Estados Unidos, da Sociedade dos Escritores Brasileiros e outras instituições. Entrevista com o escritor Sebastião Almeida Oliveira, pelos alunos da 8ª série da Fundação Educacional de Tanabi. Fale-nos de sua vida em Tanabi. Vou iniciar dizendo que nasci em Monte Azul Paulista aos 8 de março de 1904, sendo filho de José Almeida Oliveira e Augusta Antônia de Jesus. Mais tarde, meus pais resolveram emigrar para São José do Rio Preto, onde adquiriram uma fazenda, denominada Fazenda Lusitânia. E ali permaneci até 1927. Após esse interregno de tempo, mudei-me para Tanabi, porque estava negociando a aquisição do cartório de paz e tabelionato desta cidade. E então vim para Tanabi, deixando a enxada que eu trabalhava numa sexta-feira às 4 horas da tarde, e fui em casa, troquei roupa, me preparei e peguei o carro e vim para Tanabi. Chegamos aqui, não achamos o coronel Militão, que era o chefe político da região. Ele que comandava tudo. Mas ele disse que estava em Minas Gerais, em caçada com políticos do Junqueiras de Ribeirão Preto. Aí resolvemos seguir viagem para encontrar com ele. No percurso entre Tanabi e a provável cidade de Cosmorama naquela época, que não havia nada, encontramos com a comitiva que vinha de volta. Lá expusemos o caso para o coronel Militão e ele disse, então vamos para Tanabi, lá resolvemos. Chegando aqui, o coronel reuniu o diretório dele, os vereadores e mais pessoas gradas da cidade. Aí foi estipulada a minha proposta de adquirir o cartório pela quantia de 50.000 cruzados, que foi prevista com o dono do cartório, que morava em São José do Rio Preto, Virgílio Lúcio de Lima, e que também se achava presente. Aí, depois de várias discussões, ficou assentado que o cartório seria transferido para mim, e eu paguei na vista de todo mundo 50.000 cruzeiros para o pretendente, o comprador, o vendedor. Depois surgiu um impasse. Demorou 3 meses e eu não fui nomeado para o cargo. Até que um dia, meu escrevente, passando em frente à casa do coronel Militão, e ele estava à janela, chamou ele. Meu escrevente chamava-se... Bom, deixamos o nome para outro lado. E o coronel falou para ele, por que esse rapaz aí não vai embora? O que está trabalhando aí no cartório. Ele disse, olha, pois ele comprou o cartório, como é que o senhor quer aquilo que vai embora? Ele não vai mesmo. Não, eu não vou nomear ele de forma alguma. Aí, depois de várias conversas, eu resolvi, fui chamado e fui
me avistar com o coronel Militão. Cheguei lá e perguntei para ele por que essa atitude dele agora, que sendo que ele assinou os papéis junto com todos os políticos da cidade. Ele disse, mas eu vou dar o cargo para o pai do doutor José Barbosa Lima, que era médico aqui e na ocasião prefeito. Bom, então depois de muitas conversas, muita coisa, eu falei para ele que eu não ia entregar o cartório, mas em todos os casos não tinha arma e não usava arma de fogo nem nada. Podiam me varejar de balas lá no cartório porque eu não saía do meu posto. Na casa de meu pai não voltaria. Aí eu despedi do coronel e saí na porta da casa dele, desarvorado, sem saber o que fazer. Falei, o que eu vou fazer agora? Perco tudo que tem. O que tenho não era o dinheiro, era de meu pai, né? Aí encontrei-me com Francisco Laurito, que já tinha sido cartorário aqui em Tanabi, e contei para ele o caso, e ele disse, não tem nada não, vamos pegar um carro e vamos na fazenda do capitão Daniel da Cunha Moraes. Ele é um homem culto e muito bom, muito de um caráter excelente. Então vamos. Fomos, chegando lá eu expliquei para o capitão o que tinha se passado comigo, e ele diz, o senhor não vai ter prejuízo nenhum, pode descansar que eu vou arrumar essa situação. Porque eu sou amigo de seu pai, nós somos conhecidos antigos de Rio Preto, e eu vou dar um jeito no caso. Aí, viemos para Tanabi, chegamos aí, o capitão mandou reunir o pessoal outra vez, e falou para o coronel, na presença de todos, coronel, o senhor disse que não vai nomear mais o senhor Sebastião Almeida Oliveira, o que há? Ele disse, não, é porque ele é político contrário a nós e eu também quero dar o cargo para o pai do doutor Barbosa Lima. Aí o capitão diz, então o senhor conte com a minha demissão de todos os cargos públicos que eu tenho aqui na cidade, políticos ou não, porque eu não vou trabalhar mais na sua política e vou trabalhar contra o senhor. Ele falou assim. Bom, mas aí o coronel Militão tremeu na base e depois de muitas ponderações ele declarou, sendo assim, então eu vou nomear o seu Sebastião. Aí eu pedi para ele me arrumar uns papéis para mim bater o ofício, porque a Câmara e a Prefeitura funcionavam na própria casa dele. Aí ele me arrumou tudo que precisava, uma máquina de escrever, e eu bati o ofício indicando meu nome para o presidente do Estado. Naquele tempo não era governador, era presidente do Estado. Bati o ofício, todos assinaram, eu peguei um carro e imediatamente fui para São Paulo. Lá em São Paulo, cheguei já à noite lá, no dia seguinte fui ao Palácio do Governo, sozinho, sem nenhum político me dirigindo, pedi uma audiência com o coronel Júlio Peste de Albuquerque, que era governador e não era presidente do Estado. E nessa ocasião eu falei para ele, se o senhor tiver que me nomear, vê se arruma os papéis para hoje, porque eu preciso voltar para Tanabi, que lá tem muito serviço e não tem titular nenhum no cartório. O cartório está vago. Pode ficar descansado, seu Sebastião, que o senhor vai com o título de nomeação, às 4 horas o senhor sai com o título de nomeação. E de fato saiu. Ele chamou o doutor Marrei Júnior, que era secretário de Justiça, e ele prepararam os papéis, às 4 horas já estava na minha mão a nomeação. Aí voltei e passei em São José do Rio Preto, porque precisava tomar posse em São José do Rio Preto, que era onde tinha o juiz da comarca. Naquele tempo não tinha comarca em Tanabi. Fui procurar o juiz que já tinha encerrado o expediente, pedi para ele voltar no fórum e me assinar o papel dando a posse para mim, empossando eu no cargo. O que ele fez com muito boa vontade, muito discernimento. Aí vim para Tanabi e assumi o cargo. Daí para cá funcionou tudo normalmente. Muito bem. Então, nesse meio tempo, eu tinha muito serviço no cartório, mas ainda me prestava serviços coletivos. Nunca me furtei a ajudar a população da cidade. Todas as fundações de qualquer natureza aqui em Tanabi, eu estava sempre na frente.
Era o secretário-geral, já mandado por todos. Todos pediam para mim assumir a secretaria. E assim foram fundadas todas as entidades, quase todas as que existem hoje. Depois é que foram criadas outras. E eu ajudei o que pude a coletividade Tanabi. Quer no cartório, quer na sociedade, quer em qualquer lugar, sempre prestei bons e relevantes serviços. Não é gabulice, é porque eu trabalhei mesmo. E assim foi a minha vida em Tanabi. O que levou a escrever o livro Subsídios para a História de Tanabi? Justamente por isso, porque Tanabi não tinha história, de espécie alguma. Ninguém sabia nada sobre a história de Tanabi. Aí eu fui indagando, já naquele tempo eu já estava indagando de todos os moradores da época, como é que se deu a fundação, como é que foi. Então. Aí concluí que Tanabi foi fundado em 4 de julho de 1892. E vieram os padres de Campina Verde, em Minas Gerais, e rezaram missa no local onde foi colocado o marco da fundação da cidade, que era o Cruzeiro. O Cruzeiro foi lavrado por um carpinteiro chamado Bento Pérez. Assistiram à cerimônia o índio Joaquim Chico, a quem se deveu a ideia da fundação de um patrimônio aqui, de uma cidadezinha aqui. E esse índio trabalhou com muito esmero, muita boa vontade, e ele tinha uma vendinha aqui em Tanabi nessa época. Diversos moradores tomaram parte, houve foguetório, houve vivas e tudo, e Tanabi foi fundado. Nessa ocasião, nesse dia, o Alferes Polinice Celeri casava-se com Dona Laureta Delmina de Paula, que aliás no fim ela ficou sendo minha comadre e morreu recentemente com 100 anos de idade. Esse foi o primeiro ato de fundação da cidade de Tanabi. Agora, em 1906, fundou-se o distrito de Paz. Mas em Rio Preto, que era que dirigia aqui a vida civil de Tanabi, um vereador que era de Barretos antigamente, mas tinha mudado para Rio Preto, Dr. Antônio Olímpio, resolveu mudar o nome de Jataí, que naquele tempo chamava-se Jataí, porque o rio que corria aqui chamava-se Jataí. Então deram essa denominação. E ele preconizou a denominação de Tanabi para a cidade, em lugar de Jataí. Tanabi, verificado nos livros de Tupi-Guarani, significa Rio das Borboletas. Aliás, uma frase muito linda, muito bonita. E com esse nome foi criado o Distrito de Paz. Mais tarde, em 1924, o coronel Militão fundou o município, mas não foi ele sozinho que me fundou, com mais políticos da região. Foram fundados nessa ocasião Monte Aprazio, Mirassol, José Bonifácio, Nova Granada e Uchoa, essas cidades todas em Roda de Rio Preto, foram todas fundadas num dia só. Aí o coronel Militão pleiteou a eleição e foi eleito primeiro prefeito da cidade de Tanabi. Bom, a seguir os tempos foram correndo e tudo, e um belo dia Alvi trouxe a fundação da comarca. Nessa ocasião também foram fundadas várias comarcas, como Votuporanga, Fernandópolis, Santa Fé do Sul, Jales e outras por aí. Tanabi, então, foi elevada à comarca de primeira entrância em 1944. Mais tarde, subiu para a comarca de segunda entrância. E atualmente nós temos a Junta de Conciliação e Julgamento. Virá para aqui outro juiz e assessores que irão dirigir essas prebendas entre os moradores aqui da cidade e município. Então, estava já constituído o município com toda a sua história. Em breves palavras, porque não dá para falar tudo que é preciso.
Na história do município de Tanabi, quais foram realmente os primeiros habitantes? Os primeiros habitantes foi o índio Joaquim Chico, foi o Alferes, foram Antônio Pereira da Costa e diversas pessoas que a gente não cogitou mais de tomar nota. Mas que todos compareceram na festa de elevação do cruzeiro. Esse cruzeiro estava instalado ali onde atualmente é a estação rodoviária, no fundo da praça. Agora não está lá mais. O que era na época a estrada do Taboado? A estrada do Taboado foi aberta de Jaboticabal ao Porto Taboado pela comissão Húmel. É um engenheiro muito famoso que trabalhou aqui em Tanabi e Rio Preto. Construiu muitos prédios, muita coisa lá na cidade, muitos pontes e tudo, ele fazia com muito cuidado. Era um homem de uma capacidade extraordinária. Ele abriu a estrada junto com a turma que veio do estado e os que ajudavam na abertura da estrada até o Porto Taboado. É uma distância imensa, veio de Jaboticabal para cá. E ainda está meio abandonada, mas ainda pode ser restabelecida. O senhor poderia nos citar algumas figuras de destaque da história de Tanabi? É mais ou menos as que eu... sim. Entre elas, o Coronel Mitão. Foi a figura máxima aqui que veio para cá em 1913. E ele gostava muito de política, ele veio de Barretos. E ele ajudou muito aqui na cidade. Ele tinha seus defeitos, como todos nós temos, mas era um homem de valor. E com ele tinha Gabriel de Oliveira, Hermenegildo Violim, e vários outros que eu não me recordo agora no momento. Capitão, bom, seu parente, como é que chama? Capitão aqui da esquina. Não, dela. Como? Laudilino de Brito. É. E outros políticos. E Ernesto Tabaque, todos ajudaram a dirigir a política de Tanabi. Que laços uniram a João de Melo Macedo? A minha ligação com João de Melo Macedo deu-se no mesmo dia que eu cheguei aqui em Tanabi. Os rapazes que eu encontrei, que me foram apresentados, me disseram: o senhor tem que conhecer aqui o João de Melo Macedo, que é o nosso escritor e poeta da cidade. E pelo que eles falaram, eu falei, eu tenho vontade de conhecer. Então fomos. À noite fomos na casa dele. Ele me recebeu com a maior cordialidade e eu fiquei admirando ele como um grande homem, não só como escritor, mas como homem, a figura humana de João de Melo Macedo. Fale-nos sobre Júlio Bonfim. Júlio Bonfim foi um artista nato, nascido em Tanabi, e aqui ele fez os seus quadros de grande relevo. Eu mesmo tenho um quadro dele, que admiro, representando a estrada boiadeira. E era um rapaz humilde e bom. Fale-nos também de sua relação com Monteiro Lobato. A Monteiro Lobato, eu estive em São Paulo procurando comprar uma livraria. E havia lá uma livraria com o nome de Livraria Brasiliense, tem até hoje. Eu me dirigi para lá e eu tinha lá um amigo dentro da livraria. E ele me apresentou Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato trabalhava num escritório mais alto, assim, tinha a livraria embaixo, e ele naquela coisa. Ele era austero, era um homem de um caráter impoluto. E eu conversei com ele e fiquei encantado com a capacidade que ele tinha para resolver qualquer problema, literário ou não. Ele tinha uma capacidade extraordinária para atender a gente. Gostei muito dele. E depois eu tornei-me comensal, ia lá sempre, não comensal porque eu não comia nada, mas ia lá visitá-lo e bater um papo, como se diz na gíria. Saía de lá sempre satisfeito. Monteiro Lobato dirigiu a livraria há muito tempo, era um
3 sócios. Eles queriam me admitir como sócio. Mas por circunstâncias várias, eu tinha o cartório aqui, não podia sair e desisti da ideia. Sabemos que foi o senhor quem escolheu nomes para Votuporanga, Cosmorama e Biporanga. Poderia nos falar sobre isso? Foi. Em Votuporanga, abriram o patrimônio da cidade, mandaram abrir ruas no meio da mata e tudo, uma praçazinha lá, cortaram as árvores e tudo, para instalar um patrimônio lá. Aí, eles conversaram com um amigo meu que era engenheiro, Dr. Germano Robach, morou comigo aqui na nossa casa em Tanabi durante 26 anos. Comia na nossa mesa todo dia e ele morava num prédiozinho separado que ele não gostava de morar com outras pessoas na mesma casa. Ele era alemão e muito cheio de preconceitos. Depois, quando abriu o patrimônio de Votuporanga, eu fui lá e comprei uma propriedade lá de 27 alqueires e 2 datas na cidade. Bom, era vendido a prazo. Aí eles falaram para o seu Germano, para ele conseguir uma pessoa que achasse um nome próprio para designar a cidade de Votuporanga. Ele me falou para mim, eu falei, estou pronto a colaborar. E eu marquei o dia certo, fui de automóvel daqui a Votuporanga, que lá era só estrada, não tinha nada. Eles tinham mandado roçar aquelas partes que era para formar a cidade e mais nada. Fui na casa da fazenda e eles me disseram que me autorizavam a dar o nome e sentiam-se até muito honrados com a minha atitude em colaborar. Aí eu saí junto com o seu Germano e fomos percorrendo as picadas da divisa, onde eu ia examinando a composição do solo e das matas em redor para ver se achava um elemento para poder escolher o nome. E nesse meio de tempo, já tínhamos andado uns par de quilômetros pela picada fora, a cavalo. Eu divisei de um lado, no lado direito da estrada, daquela picada no meio da mata, era a picada da divisa entre a fazenda e os outros proprietários. Eu divisei uma tabuleta já carcomida, caída num canto lá. Eu desci do cavalo e fui lá pegar a tabuleta, e a tabuleta dizia assim, Votuporanga, mas quase não se compreendia mais. Estava tudo, era nome da antiga fazenda com esse nome de Votuporanga. Aí eu falei, ó, está escolhido aqui o nome, não precisa mais bonito que esse. E dei a designação logo. No Tupi-Guarani significa bons ares, mesmo que Buenos Aires. E esse nome nós levamos de à tarde, logo na casa lá dos engenheiros. Estavam todos reunidos, tinha 8 engenheiros formados lá, que eram os dirigentes da firma, sob a chefia de Teodoro Villa e companhia, que era uma companhia que, em Santos, sediada em Santos. E o chefe deles era o engenheiro Guilherme von Trimbach, da alta nobreza da Alemanha, era um sujeito de uma capacidade extraordinária. E eles se instalaram lá provisoriamente, né? Então eu mostrei o nome que foi escolhido, expliquei a origem do nome e o significado. E eles ficaram exultantes, ficaram todos alegres, dando vivos, me abraçando e tudo. Eu falei, não tem nada não, aí o nome está aí. E eu já nessa ocasião era sócio do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Bom, então eles marcaram o dia do lançamento da pedra fundamental da cidade. Marcaram, eu fui com minha esposa e o seu Germano e numerosas pessoas, e juntou gente lá de todo lado lá, para assistir a inauguração da capela lá. Veio o padre Eduardo Paranhos, Cecílio Paranhos, de Bálsamo, que era vigário de Bálsamo, foi o vigário que fez a celebração da missa campal. E eu fui designado para lavrar a ata. Mas tinha junto comigo, daqui de Tanabi, o contador Pascoal Albanese. Tinha uma letra muito bonita, muito bem feita. Eu falei, Pascoal, então faz o seguinte,
Eu redijo a ata e você escreve no livro, para ficar mais legível, né? E assim foi feito. Ele lavrou a ata para mim, eu ia designando palavra por palavra. Aí, quando terminou a lavrar a ata, foi erguido o cruzeiro e começou o foguetório e vivas e tudo, foi um regozijo geral. Compareceu muita gente de fora, de Mirassol, Rio Preto, Monte Aprazível e essas cidades de redor. Veio gente de muito lugar. No dia seguinte da instalação de Votuporanga, em plena mata, os caminhoneiros que se achavam presentes lá levaram o nome de Votuporanga para os 4 cantos do Brasil. Em toda parte chegou o nome de Votuporanga. Todo mundo falava no Acre, no Pará, em Alagoas, em toda parte falava. Abriu-se uma cidade no estado de São Paulo com o nome de Votuporanga. Aquilo foi um rush, veio todo mundo para lá comprar terras, né? As terras eram muito baratas e pagas as prestações. Todo mundo comprou terras lá não só na cidade, como nos terrenos cortados de 5 alqueires para cima. E nessa ocasião, nessa ata, consta que o meu nome como representando o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Eu sei que foi uma manifestação muito bonita e a cidade cresceu espantosamente. Hoje é uma grande urbis moderna, está crescendo muito bem. E esse foi o Votuporanga. Cosmorama tinham indicado como nome para a cidade Negrinha. Falei, não, esse é um nome depreciativo, não fica bem. Eu vou indicar então o nome, se vocês aceitarem. Então pediram para mim fazer o nome. E eu estudei bem e achei um nome na língua portuguesa com o nome de Cosmorama. É palavra portuguesa legítima, né? Que significa Panorama Cinematográfico do Mundo. Foi proposto lá em sessão, o nome foi escolhido e aplaudido e aprovado, e assim foi. E essa pessoa que indicou o nome de Negrinha ficou um pouco agastado comigo, dizendo que ele tinha escolhido, mas isso não é nome para uma cidade, é depreciativo esse nome, né? Negrinha, como é que vai pôr o nome numa cidade? Aí, no fim, ele concordou. Depois, Ibiporanga, foi o fundador de lá que me pediu para escolher o nome para Ibiporanga. Eu fui lá, vi a situação dos córregos e rios e tudo, e verifiquei que no Tupi-Guarani significava Ibi, rio, e Poranga, bonito, rio bonito, uma vista bonita dos rios da região. Também foi aceito com muito prazer lá e até hoje continua. Foi assim que foram fundadas as 3 cidades. Depois disso eu dei o nome também na rodovia Euclides da Cunha. Eu estudei muito os livros de Euclides da Cunha, Os Sertões, eu li muitas vezes, e outros livros dele. E ele foi o engenheiro que representou o Brasil na aprovação dos limites com o Peru. Ele foi como engenheiro, sediou o quartel dele em Manaus, e de lá ele ia de barco, atravessando aqueles rios todos, até chegar na fronteira com o Peru. Mas o Peru queria engolir uma grande parte do território brasileiro. E diz que os peruanos trajavam-se muito bem, vestimenta muito fina, tudo, e de uma arrogância extraordinária. E o Euclides da Cunha vestia uma simples roupa de brim, mas ele sustentou galhardamente a posição do Brasil, com pena de quase querer matar lá na divisa. Mas ele conseguiu que fossem reconhecidas as divisas por um rio que tinha lá, não me recordo agora o nome. E depois ele veio, mais tarde, em 1901, ele foi designado pelo governo para fazer o levantamento dos rios
dentro do país. E ele fez, inclusive, o Rio Grande, Paraná. Ele levantou os rios e chegou lá no Porto Taboado, onde hoje, depois foi designado Porto Taboado. Lá ele verificou a posição da estrada, existia a estrada do Taboado para lá. Foi em 1901. E ele fez um discurso lá para a comissão que estava junto com ele e tudo. Foi muito aplaudido. Então ele achou que aquela estrada tinha que ser prosseguida até Cuiabá e futuramente até a Bolívia. E devia ser construída com macadame, porque não havia asfalto naquela época. Não tinha sido inventado o asfalto ainda. Eu sei dizer que ele foi muito aplaudido e o discurso dele consta do livro Contrastes e Confrontos. E eu achei muito bonita a atitude dele e achei que o nome dele devia ser lembrado para designar essa estrada, porque essa estrada chamava-se Prolongamento da Estrada de Mirassol a Porto Taboado. Ora, é um tamanho quilometral, né? Para uma estrada, não é nome de estrada. Aí eu falei com o senhor Pedro Ovidio, falei, eu vou fazer uma representação para a Câmara dos Deputados, o senhor assina os papéis, assina. Aí fiz a representação e foi para o Congresso. Mas para encaminhar para o Congresso, precisava ter um deputado que assinasse a petição. E eu pedi para o deputado Ademarzinho de Barros, que não é filho do Ademar de Barros, é um outro Ademarzinho, que nesse tempo tinha muita projeção política. Ele dirigiu-se à Câmara dos Deputados com todos os documentos que eu arrumei para fazer a petição, e ele apresentou lá na Câmara dos Deputados. O projeto foi aprovado sem tirar uma vírgula. Foi aprovado por unanimidade, sem tirar uma vírgula, que eu escrevi. Ele mesmo não escreveu nada, ele só assinou o papel e foi aprovado. E hoje calou, não foi reprimido nem nada, foi adotado por todos. Aliás, foi uma grande homenagem ao Euclides da Cunha, que é um dos maiores vultos políticos e literários do país. Era um homem de uma capacidade extraordinária. Pena que no final da vida dele ele foi morto estupidamente por um tenente do Exército por causa de questões familiares. Foi uma pena. E no fim, passados uns anos, a mesma pessoa ainda matou o filho dele também. Foi essa a relação que tem aqui com a nossa estrada. Na página 47 do seu livro, é uma citação sobre a criação da nossa escola. Pode falar-nos sobre isso? Isso a ideia foi do João de Melo Macedo. E ele teve como ajudantes o primo Antônio Primo Maza e José Rosa, que foi professor muito tempo aqui da escola e que mudou-se para Rio Preto, namora em Rio Preto. É um sujeito também, um rapaz muito bom. E lançaram a ideia e foi aprovada, o povo apoiou, colaboraram e a escola está aí. Embora com outro nome agora, né? O que acha de Tanabi hoje? Eu digo que Tanabi não tem essa fama de decadência. Tanabi está progredindo muito. A prova, um dia desse, anteontem, 3 dias faz, eu fui visitar o novo cemitério que está sendo construído lá em cima, está quase pronto. E as casas populares, que lá de cima se avista toda a cidade de Tanabi. É uma visão extraordinária, muito bonita a cidade de Tanabi. E eu acredito que Tanabi vai ter muito progresso ainda. Está sendo vilipendiada por muitas pessoas, mas isso passa. Eu acredito que Tanabi ainda vai ser uma cidade de projeção, de muito valor. Pelo menos eu considero, porque eu moro aqui há 64 anos e tenho sempre acompanhado a evolução da cidade. Ela tem os seus momentos de fraqueza e tudo, mas isso é próprio de qualquer cidade que cresce. Uma mensagem sua ao jovem tanabiense. Eu
Desejo que todos os jovens tanabienses tenham um futuro feliz, estudando bastante e legando ao nosso país o fruto de suas inteligências, de suas personalidades, para melhor. Eles já estão dando provas disso lá fora. Muita gente de Tanabi tem sido aprovada em vários casos, como educadores, como filósofos, enfim, dando sua contribuição à inteligência brasileira. Agradecemos a gentileza em que fomos recebidos em nome dos alunos da Fundação Educacional de Tanabi. E eu agradeço a vocês a gentileza da presença e do incentivo para a gente falar essas palavras que aqui acabamos de proferir. Saudade. Quando a solidão invade meu solar de solitário, sinto o manto da saudade envolver-me num sudário. Saudade, palavra eterna, tem ela vários matizes, é sua expressão eterna, gosto amargo de infelizes. Ter saudade é recordar, trazer lembranças à mente, se agruras pode embalar, lê dos prazeres consente. A saudade é dom celeste, que em nosso peito se asila, tudo nela se reveste de nostalgia tranquila. Qual foi o mortal ousado que saudades não sentiu? Ninguém escapa ao seu fado, quem isso se negar mentiu. Quem inventou a saudade foi poeta sem sentir, inspirou-se na verdade, fez um poema eclodir. A saudade é sentimento que nos distingue dos brutos, viceja no pensamento, no coração traz os frutos. Palavra sonora e santa, que nossa língua opulenta traduz aquilo que encanta, que magoa e fere e alenta. Lindo canário mimoso, mavioso, às horas do sol ardente, pousado em espessa folhagem, à margem de uma límpida corrente, ao lado de um quente ninho, com carinho, tecido em alta ramada, desfere cantos amenos, serenos, a companheira adorada. Enquanto a fonte desliza e a brisa suavemente suspira, o passarinho inspirado, namorado, faz vibrar a sua lira. Naquela linda campina, pequenina, alcatifada de flores, eu gosto de ir lá ouvir, repetir aquele trino de amores.